Bom dia, bom dia, vamos continuar meu projeto 66, segundo dia, acordando no horário proposto, continuo chegando. Oi, Horácio, tudo bom? Bom dia. A gente tá firme e forte no nosso projeto, né? 6 e 6 da manhã. Quem quer mudar a vida, quem quer transformar, tem que fazer a diferença, tem que fazer alguma coisa diferente. Se você continuar igual, não vai rolar. E hoje veio um assunto para mim super interessante, super, bateu assim no meu coração, que é sobre remorso e culpa. Um dos negócios que mais pegam em quase todo mundo. Quando a gente fala com as pessoas que elas estão passando por algum tipo de problema, elas têm raiva, remorso, culpa, rancor. Geralmente esses 3 R's vêm junto, tá? E junto com a culpa. Porque mesmo quando você não é culpado, indiretamente você se culpa. Se alguém abusou de você, se alguém fez alguma coisa negativa com você, o que você faz? Você tem raiva da pessoa, você tem um ódio e... Oi, Estrelgilda, bom dia! E o que pega é que a gente começa a sentir essa culpa por a gente ter sido feito de besta. A gente olha e fala assim, ai, aquela pessoa me enganou. Então você direciona o ódio para aquela pessoa, a raiva, o rancor, mas você joga para dentro de você a energia da culpa. E eu tenho estudado muito o Ho'oponopono. Tem anos que eu estudo o Ho'oponopono. E eu vou confessar para vocês, não entrava, não entrava. Eu fazia errado, porque eu estava fazendo por fazer, mas não entrava dentro de mim. E aí, quando eu falo para a gente buscar o entendimento, buscar a sabedoria, buscar o reino, eu estou falando para você buscar esse entendimento. Antes de pedir alguma coisa para Deus, a gente tem que pedir entendimento. Porque a maior parte das vezes a gente está tão longe do entendimento que não entra a essência daquele negócio. E nesses últimos tempos está caindo muito algumas fichas. Eu vou contextualizar, porque eu não gosto de deixar as pontas soltas. E a minha mente é muito acelerada, então quando eu vejo eu já mudei 50 vezes de assunto. Quem me conhece sabe que é difícil acompanhar. Então eu estou me centrando para contar o todo. Quem não sabe a história do Ho'oponopono, eu vou falar rapidinho. Essa é uma... Eu posso falar que é uma filosofia havaiana, tá? Que surgiu lá no Havaí. Teve uma... Acho que ela chama Morna Simeona, se eu não me engano. Ela é uma mestre que ensinou sobre o Ho'oponopono para um cara chamado... não. Hilakea... Ai, gente, o nome dele é tão difícil que é complicado. Iaquialakala. O Iaquialakala, ele acabou sendo conhecido no Ocidente como Dr. Hugh Lane. Então, vocês vão me ouvir falando Dr. Lane, porque é muito mais fácil de pronunciar o nome havaiano. Quando esse cara, ele tomou conhecimento dessa filosofia, ele começou a seguir essa mestre e foi aprendendo tudo com ela. Ele se tornou um mestre nessa área e com a partida dela, com o desencarne dela, meio que ele ficou como a figura central, detentora desse conhecimento. Um dia, chegou ao conhecimento de um cara chamado Joe Vitale, que havia um médico psiquiatra no Hawaii que curou uma ala inteira de doentes mentais que eram tidos como os mais violentos, os mais incuráveis, e era uma ala onde nem médicos trabalhavam, porque era um lugar extremamente perigoso, desgastante de trabalhar. As pessoas ali, elas não se curavam. E ele falou, eu aceito trabalhar lá, mas é no meu método. E aceitaram o método dele. E como que ele trabalhou? Ele ficava dentro de uma sala com os prontuários médicos de cada um dos pacientes e ele não recebia nenhum paciente, não vinha para ele nenhum paciente.
Ele ficava dentro daquela sala durante um tempo e ia embora. As pessoas estranharam muito esse jeito de trabalhar. E vocês vão ver que tudo no Dr. Len é meio inexplicável. Porque é como se a gente estivesse tentando explicar Deus com as nossas poucas palavras, com o nosso vocabulário pobre. É por isso que é tão complicado você tentar explicar tudo para as pessoas. Muitas coisas elas vão estar no nível do sentir, sabe? Você simplesmente vai sentir as coisas. Você não vai poder entender elas. E se você tentar entender, ela não vai ter função. Porque o que vai te adiantar o entendimento se tudo está baseado no que como você sente e não como você pensa? E eu que fui um ser totalmente racional, desconectada com o sentimento, tanto que algumas pessoas falavam na minha fase de gestora que eu não tinha o coração, eu tinha uma pedra dentro do coração. E eu achava lindo isso. Eu achava muito bonito quando as pessoas falavam isso para mim. Eu achava que era positivo as pessoas dizerem que eu não sentia, porque como gestora eu tinha que fazer coisas que às vezes não iam a favor do nosso sentimento. E eu falei, tá, aceito e achava o máximo. Isso é um erro meu do passado. A minha eu do passado é com que ela sabia lidar. Então eu não culpo ela, não condeno ela, porque ela era assim, é um fato. E o dia que isso, olha eu mudando de assunto, eu ia contar a história do moedor de carne, mas eu volto outra hora. Se vocês quiserem saber, depois vocês me lembram. E o Dr. Len, ele trabalhou nessa ala desse jeito, fazendo o Ho'oponopono. O que é o Ho'oponopono? É você dizer 4 frases só. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Você fica repetindo essas palavras. E aí você fala, então eu pego um problema, uma pessoa que seja alguma coisa que está negativa na minha vida e fico falando essas palavras. Até lá, há pouco tempo atrás, eu achava que era só isso que eu tinha que fazer. E não é. O Ho'oponopono não tem nada a ver com o outro, mas com a memória e o sentimento que aquilo despertou em mim. Vamos entender. E o Dr. Len, ele diz pra gente que tudo está na gente. E quando você vai estudando física quântica, você vai entendendo esse universo metafísico, você entende que sim, está tudo ligado. Se você estiver sofrendo, eu vou estar sofrendo, porque nós estamos ligados energeticamente. Quando existe uma guerra na Ucrânia, nós também estamos em guerra, porque a gente é ligado energeticamente com as pessoas que estão lá, nós como humanidade. Nós como seres criados a partir de uma mesma frequência energética. Se todo mundo aqui acredita em Deus, no eu superior, na centelha, na fonte, não importa o nome que você dê. Eu atualmente estou gostando muito de usar, além de Deus, a palavra o todo. Porque ele realmente é tudo. E é inclusive as coisas ruins. Porque quando você vai para as leis herméticas, você entende que existe o polo positivo e o polo negativo. É uma mesma coisa, imagina uma mesma régua, só que de um lado tem o 30 e do outro lado tem o 0. A régua é a mesma. A medida é que diferencia de acordo com a distância que ela está, de um polo ou do outro. E você vai vendo isso no universo. Então, por exemplo, dia e noite. Por que dia e noite? Frio e calor. Por que o frio e o calor? E o frio e o calor é uma mesma coisa. É um negócio chamado temperatura. É uma sensação. Que ela vai do menos 20 graus que eu já peguei numa montanha no Japão, a sei lá, quase 40 graus que a gente já pegou no Brasil. Então, assim, o que difere isso? É essa sensação e essa polaridade indo para um lado e para o outro. Então, o Dr. Len, ele falando sobre isso, de que tudo é uma única energia, ele explica claramente para a gente que quando chega até você uma informação
e aciona alguma coisa lá dentro de você, e isso aconteceu ontem comigo. Eu vi uma cena de uma criança berrando, sendo entregue para o pai abusador pela justiça. Na hora, a primeira coisa que eu senti foi ódio, muito ódio, de ver aquela cena. Eu fiquei com um rancor absurdo de ver aquela cena, enojada de ver aquela cena de uma criança sendo arrancada para ser entregue para o cara que é abusador, que a justiça diz que não havia conclusões. O estado que aquela criança estava, de pavor, devia dizer alguma coisa. E aí, não é o caso da criança, é o caso do que eu senti. O que eu senti naquela hora? Raiva, ódio, rancor. E o reconhecimento desse sentimento é que faz toda a diferença. Porque antigamente, aquela Cláudia de coração de pedra não sentia. Porque o coração de pedra não sente. Eu criei uma carapaça no coração para não sentir nada. Eu não sentia dor. Então eu não sentia o amor. E eu não sentia o ódio. E eu estava me poluindo com esses sentimentos lá dentro, só que eu não sabia o nome. Com o autoconhecimento, eu tomei posse de qual é, de verdade, o sentimento que nasceu ali. E quando nasceu o sentimento, veio o entendimento. Que eu falei, peraí, o que eu estou sentindo por essa cena, por essa situação, por esse homem? Ódio. Eu deveria sentir ódio por ele? Não. Por que eu não deveria sentir ódio por ele? Porque se energeticamente nós dois estamos ligados e eu estou devolvendo ódio para essa pessoa, o que ela vai ter mais para devolver para o mundo? Amor? Compreensão? Compaixão? Benevolência por aquela criança? Ou mais ódio? A chave foi virando em cima dessa questão. Porque o Dr. Len, ao tratar dos pacientes dentro daquela ala psiquiátrica, ele tratava nele. O ódio que ele estava sentindo, a raiva de ver, porque dentro desse prontuário vinham as coisas horrorosas que essas pessoas fizeram. Vinham os relatos, vinham fotos. Então você imagina o que você sente diante do horror, diante desse nível de maldade. E aí vamos na polaridade, bom e ruim. Tá numa mesma polaridade? Não, polaridades opostas, mas é uma mesma coisa? É. Aonde eu deveria estar vibrando? Aonde eu deveria estar colocando a minha energia? E vem de encontro com um outro negócio que a gente lê, acha lindo, reproduz, posta, mas não vê o significado daquilo. Que é quando a gente ouve que você tem dois lobos dentro de você, o lobo bom e o lobo mau. E aí você fala assim, mas eles estão o quê? Lutando dentro de você. Beleza, mas quem vai ganhar? E aí a sabedoria diz, aquele que eu alimentar. Como você alimenta o lobo bom e o lobo mau em você? Através dessa vibração, dessa energia. Quando você joga mais rancor, mais ódio numa situação que já tem rancor, já tem ódio, o que essa pessoa que está ligada energeticamente com a gente vai sentir? Não é muito louco quando essa ficha cai pra gente? Não é assim maravilhoso? E eu fiquei encantada quando esse nível de entendimento chegou para mim, porque eu não fazia ideia. Eu estou há anos praticando coisas, fazendo coisas sem o entendimento. Mas quando eu pedi entendimento, quando eu comecei a pedir sabedoria, ela começou a chegar. E ela chega, mas ela chega de que jeito? Numa cabeça que tem espaço para ela chegar. Por isso da importância da meditação, de cultivar bons hábitos, de zerar a mente, de você realmente voltar para o ponto zero.
que é uma coisa que as pessoas não sabem o que é o ponto zero, o que é voltar para esse lugar no infinito que não tem nada. Não tem julgamento, não tem certo ou errado, não tem quente e frio, não tem nada. Ele é zero. É um estágio que você vai, que você zera a sua mente. Deixa a sua mente zerada. E aí quando você fala zerar sua mente, você está falando, não é fácil mesmo, não é fácil. Eu lutei muito para conseguir zerar minha mente. E sabe quando eu consegui? É muito doido isso. Quando eu parei de lutar. Parei de querer de controlar a situação em si. Porque eu tentava controlar a minha mente. E aí eu não conseguia. Porque tudo que eu luto e eu ponho esforço, gruda mais em mim. Se você estiver lutando contra um problema seu, financeiro, pessoal, ele gruda mais em você. Sabe por quê? Você está alimentando esse lobo. Você está colocando um pouquinho mais de energia nesse ponto. Todas as vezes que você tem um problema e você olha para o problema tentando resolver ele, você não está olhando para ele te dizendo, beleza, tô com problema, larga para lá. Não, eu sei que você quer resolver. Eu faço ainda isso. É uma coisa de se policiar mesmo. Orar e vigiar, e esse conselho não veio à toa, porque é o tempo inteiro você vigiando a sua mente. Você entendendo que ela vai pular, é um macaquinho solto na cabeça, sabe? Vai pulando para um lado, pulando para o outro. E aí você vai tomando posse disso e se centrando. Quando que eu sei que eu estou fazendo isso? De repente pode funcionar para vocês. Quando eu sinto angústia. Quando eu começo a me sentir mal. Eu começo a sentir que eu não estou bem. Os Abraham Hicks, eles falam que nada é mais importante do que como você se sente. Se você focar no seu sentimento, ele é a bússola que você tem. Você tem um GPS interno aí dentro que Deus colocou para dizer, você está indo num caminho da polaridade positiva ou da polaridade negativa. A bússola vai sempre apontar para o seu norte. Quem é o seu norte? A luz, Deus, a essência, o todo. Você é parte dele e você vai ser naturalmente atraído para ele. Quando você está vibrando no lugar contrário, você está em estado de sofrimento. E você está vibrando naquelas coisas. Culpa, rancor, raiva, ressentimento. Às vezes a pessoa está passando por um problema de saúde e ela começa a olhar para o problema da saúde, da doença, na verdade, ela nem olha para a saúde, ela olha para a doença. Fica lá na doença o tempo inteiro. Ela está alimentando o lobo doença. Como é que ela se livra disso? Alimentando o lobo saúde. Mas ela faz o que para fazer isso? Aí entra o Ho'oponopono. Você alimenta o lobo saúde através da limpeza das suas memórias. Porque você só julga, só encontra o defeito no outro, o problema, se a sua mente, se você estiver preenchido daquilo. Se você não estiver preenchido daquilo, não entra. Simplesmente não entra. Sabe aquelas pessoas que passam às vezes na rua, pode ter 50 ladrão querendo assaltar e ela vai passar ali, não vai acontecer nada com ela, o outro cara que morre de medo de ser assaltado, passa numa rua com meio ladrão, vai conseguir ser assaltado. Sabe por quê? Porque a gente está vibrando naquilo e você atrai o que você vibra. É a lei da vibração, a lei da atração, que foi tão banalizada lá atrás que as pessoas não entenderam nada daquilo, nada. Veio um entendimento profundo, lindo, e as pessoas fizeram aquilo em busca de dinheiro só. Como diz o Dr. Aurélio, casa, carro e apartamento. Sua mente está só em casa, carro e apartamento. Você está no primeiro degrau da pirâmide de Maslow, que é sobreviver. Que está segundo andar. Você está querendo casa, comida, e olhe lá.
necessidades básicas. A pessoa está preocupada com o sustento, só o sustento, e não com a alma dela, que é a coisa mais importante. Ela não busca o reino primeiro, ela está buscando o salário primeiro. E quando eu olho para a minha história, os meus momentos mais prósperos, onde eu recebi mais, mas mais mesmo, números que muitas pessoas não alcançam, foi quando eu não olhava o dinheiro. Eu não mirava no que eu ia receber dali. Eu estava em flow, eu estava fazendo. E é igual essa live agora. Essa live das 6 e 6, muitas pessoas vão falar assim, mas o que você ganha para fazer uma live 6 e 6, acordar cedo? Nada. Eu não tenho intenção de ganhar nada. Nem seguidor, nem like, nada. Porque eu sei que as pessoas, elas são escassas de coração. E tá tudo certo. Quando eu falo escassez de coração, eu vejo assim, às vezes tem 1000 pessoas que assistem alguma coisa e 10 dão like. E às vezes você olha o conteúdo da pessoa lá nas outras redes, você fala, nossa, é um puta conteúdo bom. A pessoa gastou o tempo dela produzindo aquele negócio para dar de presente para a humanidade e as pessoas não põem um dedo para dar um like. Porque as pessoas estão escassas de coração e não tem a ver com você. Enquanto você não sabe seus papéis, você acha que tem. Você olha e fala assim, mas será que é que o meu conteúdo não é bom? Ai, porque as coisas que eu estou fazendo não é legal. E você coloca dentro do seu eu. Você aceita os papéis que estão te dando. Quando você está em paz com você, você faz porque você está se divertindo com aquilo. Você faz porque é bom para você. Você não faz com a intenção de. O Murilo Gun é um cara que eu gosto muito, muito. Ele é um tipo de um mentor de criatividade. E ele fala sobre você fazer as coisas no flow. Quantas vezes você fez alguma coisa no flow? Esse meu momento é flow total. Eu não tenho nada escrito. Eu não tenho conteúdo. Eu não tenho nada de nada. Eu não sei o que eu vou fazer nessa live. Eu chego aqui e ligo a câmera. Às vezes eu tô no banho e bate alguma inspiração, às vezes não. Eu não sei. Pode ser que eu chegue aqui um dia e fale para vocês, bom dia, gente, vamos tomar café. Só. Mas eu vou trazer sempre o que vier dentro do meu coração. Inclusive com os meus erros. Porque se a gente for um pouquinho inteligente, a gente aprende com o erro dos outros, né? Não fica fazendo os nossos, as cagadas do pessoal. Então, assim, e aí ontem também, ó, ontem foi o dia dos insights, sabe? E eu falo, quanto mais você está conectado com a fonte, mais as coisas começam a vir para você, mais entendimento. Eu estava lá trabalhando, fazendo as coisas e tal, e aí eu falando de uma fase bem conturbada da minha vida, onde a gente realmente perdeu quase tudo, porque Deus foi tão bom que ele não tirou tudo. Eu falei, Dara, olha essa fase que a gente passou assim, 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 etc. Aí, pumba, bateu o negócio. Eu falei assim, a gente abençoou alguma vez ou disse alguma vez eu te amo para essa fase muito difícil que a gente passou? Ela olhou e falou, não. Falei, então, se tudo conspira para o nosso bem e a gente acredita nisso, isso é uma crença fortalecedora que nós implantamos dentro da gente. Aquele momento muito difícil que a gente passou, ele nos trouxe tantos ensinamentos, ele nos trouxe tantas histórias para contar, tantas coisas boas daquele momento tão difícil que a gente passou. Por que a gente não ama esse momento? Aí ela falou, é verdade, a gente não amou esse momento. E eu falei, dentro do Ho'oponopono, a gente tem que dizer esse eu te amo para todas as nossas memórias. A gente vai limpar as memórias. Limpar as memórias não quer dizer apagar elas, mas antes ela tá uma coisa incrustada, sabe, feia, uma coisa pesada. E quando a gente limpa dizendo esse eu te amo para ela, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu vou limpando isso aqui e essa memória vai ficando transparente.
ela é uma memória, ela existe na minha história, mas ela não é mais pesada. Eu falo que é como se você tivesse com uma pedra, com formato e cor de pedra, cinza, sem nada. E aí você vai jogando água em cima dela, jogando água e vai limpando aquela pedra, limpando, limpando, até você trazer uma pedra super preciosa, super pura, e que você talvez não esteja enxergando hoje, porque ela está suja, ela está encoberta por um monte de camadas, de crenças, de coisas que jogaram em cima de você que você nem sabe. E aí o Ho'oponopono entra nisso como esse negócio de purificar e limpar. E aí eu fui limpando, fui limpando, fui limpando, e eu falei, gente, começa a dizer eu te amo. Então, se você está passando por muitas dívidas, um monte de problema, eu tenho certeza que você dorme e acorda pensando na dívida. Porque quem está endividado não consegue pensar em outra coisa. Se o mais importante é como você se sente, como você está se sentindo? Péssimo, mal, incompetente, fracassado. Todos os sentimentos de baixa vibração. O que você vibracionalmente está atraindo para você? Né? Nem precisa ser um gênio para saber o que você está atraindo. Mais do mesmo. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso, nesse momento? Limpar, 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 limpar. Então, o Dr. Len, ele passava o tempo todo limpando essas memórias. E aí eu falo para você, eu comecei a limpar essas memórias. O Dr. o Joe Vitale, que é o autor do livro Limite Zero, ele trouxe a história do Ho'oponopono através do Limite Zero, com autorização do Dr. Len. Então, assim, até o ano passado, quando o Dr. Len morreu, eles eram muito próximos e eles faziam seminários juntos e tudo mais. Então, estava trazendo essa filosofia, essa forma de pensar, que é um conhecimento universal para o planeta. E agora, outras pessoas nos canais por aí, elas estão ajudando a difundir esse conhecimento de um modo que traduza toda essa coisa ultra difícil de entender cognitivamente. E eu falo para você, não me escute com o ouvido da sua mente, porque não vai entrar. Me ouça com os ouvidos do seu coração. Sinta se aquilo tem sinergia com você ou não. As pessoas que não têm sinergia nem ficam. Elas olham e falam, imagina, que bobagem. Nossa, isso é tudo crendices populares. E vai embora, e tá tudo certo. Eu nem quero falar com essas pessoas, elas não estão no momento para isso. Elas vão chegar no momento delas. Cada um tá num andar, né? Nessa escala evolutiva. As pessoas que chegam e se conectam com esse tipo de conhecimento, elas estão saindo de um andar para o outro e elas já entenderam que existe uma coisinha a mais lá em cima que a gente quer alcançar. Que eu acho que a gente morre sem alcançar, mas o objetivo é esse, né? É chegar lá em cima. Então, é sobre isso. E aí eu parei de tentar entender. O Ho'oponopono tem técnicas espetaculares. E eu acho que eu vou começar a divulgar as técnicas aqui. O meu canal nem é para isso, mas eu entendo que desenvolvimento pessoal passa por isso. Se você não entender de verdade que você é uma divindade também, que o pessoal da Índia é muito bom nisso, que o Namastê, que é o seu Deus interno saudando o Deus interno do outro, é o reconhecimento que o outro é um ser divino e que ele tem todos os recursos para tudo que ele precisa. A gente só precisa acessar. Então, assim, esse conhecimento está chegando agora, depois de muito tempo de busca, muito tempo de procura. E eu procurei nas religiões, eu procurei em vários lugares, na filosofia, eu fiquei procurando. Eu me sinto meio que uma buscadora, sabe? Que estava escavando, 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 procurando, procurando, procurando. E aí eu parei de resistir e eu soltei o corpo. E o fluxo natural me levou a esse entendimento, desse nível de compreensão que talvez não faça nenhum sentido para vocês. Mas para mim caiu uma ficha enorme. O dia que eu realmente tiver a capacidade, a condição
de olhar para um problema muito grave que eu estou passando e eu falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e sentir amor por aquele problema, por aquele ensinamento que ele está me trazendo, eu cheguei um degrauzinho para cima. Não é muita coisa não, tá? É só um degrauzinho. E eu não vou me sentir culpada, que é o que eu falei para vocês. Remorso, raiva, rancor, culpa são os sentimentos que mais te afastam da luz. E todo mundo tem. Todo mundo carrega. Se você passou por um divórcio, por exemplo, igual eu passei, que foi muito dolorido, muito dolorido. Algumas pessoas não têm noção do nível de dor que eu senti. Porque você se divorcia de uma pessoa que está do seu lado. Você se divorcia de alguém que você está brigando todo dia, está batendo boca. Eu me divorciei de alguém que estava morando no Japão, que tinha me traído com uma outra mulher, que me largou sem nenhum nível de sustento, zero, 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 sendo que eu só criava a nossa filha, eu não tinha trabalho, não tinha nada. E o dinheiro que ele me mandava era o que me mantinha, e ele cortou de um dia para o outro. Eu me separei por procuração, porque ele não teve coragem de voltar nem para assinar o documento. Então, o nível de dor que eu passei foi muito grande, daquele momento. Voltar para esse momento é óbvio que me causava dor, remorso, culpa, raiva, ressentimento, tudo que vocês possam imaginar. E é óbvio que é normal, eu sou humana. E aí, quando eu olho hoje, pelo Ho'oponopono, eu teria limpado tudo isso muito mais fácil, muito mais rápido, se eu tivesse esse nível de entendimento. De realmente limpar. E não limpar o que a pessoa fez, não limpar o acontecimento, não limpar o divórcio, não era isso que estava em jogo. Era limpar em mim o sentimento, a culpa que eu carregava, porque, mas ele te traiu, Cláudia, mas eu me culpava porque eu estava no Brasil e ele no Japão. O ressentimento dele não ter vindo e falado para mim antes de me trair. Como se isso fosse possível? Se eu me colocar no lugar dele, será que eu também teria feito isso? Se eu deixar de ser hipócrita e julgar as pessoas, será que eu realmente teria feito? Não, não teria. Primeiro você se interessa por outra pessoa, que é o momento do contraste, é quando você descobre que o que você está vivendo não é bom. Ele poderia não ter me traído, sim, mas foi uma escolha pessoal dele, eu não tenho nada com isso. Mudaria alguma coisa se ele não me traísse e me largasse do mesmo jeito? Não. Se ele não me traísse e ele me deixasse sem dinheiro do jeito que ele deixou? Não. Só que quando a gente olha esse momento de profunda dor, que foi um momento de dor absurda, foi um momento onde a minha criatividade, a minha capacidade de dar a volta por cima aflorou como um grande vulcão. E um grande vulcão, quando ele explode na sua vida, ele traz toda a destruição necessária para renascer, para reconstruir. Quando eu olho a minha história depois desse momento, foi a grande oportunidade da minha vida de eu entender das minhas capacidades, de eu provar o meu alto valor pessoal que estava lá no pé, de eu me sentir de novo útil e capaz para o planeta. Então, assim, uma série de coisas aconteceram depois disso. Só que eu só entendi quando tudo isso aconteceu. Eu tô olhando o horário porque eu tenho atendimento daqui a pouco, viu, gente? Então, assim, a verdade é que você começa a trazer o entendimento, a buscar primeiro o reino mesmo, a história toda, que a Bíblia ela é muito metafísica, sabe? Muito. E as pessoas teimam em colocar ela num patamar muito objetivo, muito do planeta, e ela não fala desse jeito, ela está numa metáfora muito além, realmente metafísica. E eu comecei a entender isso. A gata da minha filha, gente, é um grude. E ela gosta de ser amassada. Tá totalmente em flow com a vida. Então, assim, era isso que eu queria falar para vocês hoje, que bateu no meu coração e veio do Ho'oponopono.
Se vocês não praticam, eu falo para vocês, testa. Eu não sei se vai funcionar para vocês. Para mim, durante anos não funcionou, porque eu fazia completamente errado. Quer dizer, eu acho que funcionava de alguma maneira, porque muita coisa funciona independente de você ter entendimento ou não e de você aceitar ou não. Mas do jeito que a ficha caiu agora, de você emanar amor para tudo, tudo. O cara é abusador de criança, o ódio que eu senti ontem dele foi real e genuíno. A hora que eu parei e falei, eu tenho que mandar ódio para quem só emana ódio ou eu tenho que mandar amor para quem emana ódio? Aí eu converti aquilo dentro de mim, transformei a energia e voltei para ele amor. Então é um trabalho. Ah, mas como que você converte essa energia? Através da limpeza. O Dr. Hewlett, ele usa um negócio que eu tinha até no meu celular há pouco tempo e eu não sei porque que eu tirei. É porque eu estava usando arquétipos, mas agora eu vou voltar. Que é um embleminha, que depois eu acho que eu vou pôr até nos meus stories, se vocês quiserem ver, tá? Que é o Ceeport. É Ceeport. Que ele fala que é clear, erase, eraser. Então ele fala para você limpar, apagar, apagar e voltar para o ponto zero. Isso é uma lembrança que você tem do que você precisa fazer, que é limpar suas memórias. Então você só sente raiva, você só sente rancor, ressentimento, porque você está toda hora alimentando de novo esse lobo. Toda hora você vai lá e põe um pouquinho mais de comida para ele continuar vivo e forte. Se você tivesse parado de alimentar esse lobo, ele já tinha morrido. Mas você continua lá alimentando ele. Então, limpa. Não estou falando para matar o lobo. Limpa. Só limpa. Ele vai se tornar um lobo bom dentro de você, se você fizer isso. Então você fica lá no eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Não para a pessoa, não para a situação, para o que você viu aí dentro de você. Eu trabalho muito com PNL. Quando eu estou atendendo, eu falo que é muito bom porque eu leio o pensamento de vocês quando eu estou atendendo. É lindo. E você consegue ir nesse lugar, lá dentro de você, e limpar essa memória. Não é o tal do ressignificar que a gente fala em PNL. A gente trabalha o ressignificar das coisas. Você vai lá e ressignifica. Você vai transformar uma coisa que era muito negativa em simplesmente um fato. As pessoas, quando vão narrar alguma coisa para mim, elas nunca narram o fato. E eu também não fazia isso. Eu punha muita emoção dentro daquilo. E onde eu ponho emoção, eu cocrio, eu vibro. Então, eu parei de jogar tanta energia nesses negócios e ficou mais fácil, mais tranquilo. Eu parei de pôr tanta emoção. Então, é o que eu falei para vocês. Quando foi lá atrás, foi muito duro para mim viver a minha separação por causa disso e disso e disso. Eu relatei um fato. Se você falar para mim, o que você sentiu agora, Cláudia? Nada. De verdade, nada. Tá vazio, assim. De sentimento, não tem nada. Não tem ódio e nem tem amor por essa situação. Eu simplesmente vejo essa situação que eu passei como uma situação que eu passei. E ela ficou lá para trás. E eu não tô carregando. Tem uma história que eu amo no budismo. E eu vou falar essa só para fechar, porque senão eu não saio daqui. Que é assim, os monges, eles tinham feito um voto de juramento de não tocar em mulher. E aí um belo dia, eles estão andando numa estrada e tem um rio no meio do caminho e tem uma mulher que está chorando porque ela não consegue atravessar o rio. Nesse momento, um dos monges, ele pega e coloca a mulher nas costas dele, carrega ela até o outro lado do rio, deixa ela agradece e vai embora. O monge do lado vendo isso, ele pegou e falou assim, nós não podemos tocar na mulher. Ele falou, mas um dos mandamentos é a gente praticar o bem. E foi embora. Passaram-se alguns quilômetros. E esse outro monge não se conformava que aquele cara tinha feito isso. Como ele tocou numa mulher, a gente falou que não toca em mulher e ficou nesse, por que tocou na mulher, não tocou na mulher, e ficou remoendo a história. Quando chegou num certo ponto da estrada, ele virou e falou assim, o que você tem, irmão? Por que você tá com essa cara? Aí ele falou assim, é porque eu não me conformo que você carregou aquela mulher, você tocou naquela mulher. Ele falou, sim, irmão,
Eu toquei naquela mulher, eu carreguei aquela mulher, mas eu deixei ela lá na margem do rio e você está carregando ela até agora. É isso. Quando você vai remoer o que te aconteceu, colocando todo esse nível de emoção, você está revindo aquilo o tempo inteiro. Seu cérebro não sabe a diferença do real para o imaginário. Isso é uma coisa que eu trabalho muito dentro do atendimento. E eu vou trabalhar muito isso dentro do meu programa, tá? Do Hubble Vision. Quem não sabe sobre o que eu tô falando, eu tô lançando um programa de acompanhamento que eu vou fazer online, quartas-feiras à noite. Quem quiser se inscrever, clica lá no link da minha bio. Vai ser muito legal esse troço. Então, assim, o que você tem que pensar é o que você está revendo dentro de você o tempo todo. O que você estiver revendo dentro de você o tempo todo vai produzir um negócio chamado crença. E a gente tem um dia, uma quarta-feira, que a gente vai tratar de crença. Você vai chegar nesse momento da crença e vai desinstalar ela, porque se você continuar com essa crença instalada, você vai ficar trazendo mais do mesmo, mais do mesmo. Você vai repetir 300 vezes a mesma coisa na sua vida. Então, o que eu quero mesmo é falar para você, sai disso, aprende a fazer, você só está um passo de aprender a fazer. E o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer, porque eu entendo que eu e você estamos ligadas. Nós estamos todos interligados energeticamente. E nós só vamos sair da terceira para a quinta dimensão, que está batendo aqui na porta. Dezembro já chegou, está batendo aqui na porta. A quinta dimensão chegou, não tem o que fazer. Quem não elevar a frequência energética não fica. Porque o planeta não. Você não vai suportar a energia do planeta. E não adianta você tentar cognitivamente entender isso. Você está sentindo os movimentos. Esse parto que o planeta vai passar. Então, tá atrasado. Você não tem tempo mais de ficar postergando a sua evolução, o seu desenvolvimento, o seu entendimento de mundo. Então, assim, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu tenho que sair mesmo para atender. Então, gente, um lindo dia para vocês e até amanhã, 6h06. Estou por aqui, tá? Grande beijo no coração.